Abri meus olhos devagar. Minha cabeça parecia flutuar e uma dor maçante cercava minha garganta. Eu sentia sede. Isso foi a primeira coisa que notei. Umedeci meus lábios secos enquanto meus arredores desvaneciam de foco. Meu corpo doía e percebi que estava amarrado firmemente a uma cadeira de metal no meio de um quarto vazio. As paredes de concreto estavam manchadas e sujas. Debaixo dos meus pés descalços estava molhado e frio. Havia uma única lâmpada, balançando no teto por uma corda. Ela projetava uma sombra em movimento. Uma porta aberta estava diante de mim, mas não conseguia ver nada além de uma parede de um corredor. Tentei clarear minha mente. Tentei lembrar de como havia chegado ali. Fechei meus olhos com força e me forcei a não entrar em pânico. Diminuí a velocidade da minha respiração e foquei em meus pensamentos, tentando me forçar a lembrar o motivo para eu estar ali. Eu não me lembrava de nada. Minha garganta estava latejante e ressecada. Podia ouvir sons ecoando pelas paredes de fora do corredor. Gritos, batidas, urros, todos muito distantes, mas isso não ajudou a acalmar os meus nervos. Abri meus olhos e soltei o ar. "Olá!" Eu falei alto, as palavras parecendo romper minhas cordas vocais. Senti meu peito se contrair pela dor, mas pigarreei e gritei de novo. "Tem alguém aí?" O corredor escuro continuou silencioso, exceto pelos ecos constantes. Calei a boca e tentei me livrar das amarras, mas a corda estava amarrada de um jeito impossivelmente apertado. Lutei contra a minha imaginação, que enchia minha mente de cenários horripilantes do que me esperava. Se eu conseguisse lembrar de pelo menos alguma coisa. De repente, passos surgiram da porta, em um padrão rápido de pés pequenos. Minhas esperanças renovaram e voltei minha atenção para a porta, rezando que fosse ajuda. Um menino correu para dentro da sala, usando um macacão vermelho, daquele tipo que vem com meias acopladas. Sob seu rosto havia uma máscara de plástico, com formato do diabo. Os buracos dos olhos revelaram duas bolinhas azuis enormes, olhos que me olhavam com curiosidade. Meio atordoado, abri a boca para falar algo, quando notei algo estranho. Seus olhos eram enormes, impossivelmente redondos e esbugalhados. Fez com que um arrepio agoniante descesse pela minha espinha. Mas deixei de lado. A criança poderia me libertar. Ei! Ei! Cochichei gentilmente. Ei, menino! Você pode me tirar daqui? O garoto deu um passo para frente, virando a cabeça de lado, mas ainda em silêncio. Sacudi meus braços amarrados contra a cadeira. Me solta, por favor. Eu não devia estar aqui. Alguém cometeu um erro. O garoto me observou por trás da máscara e parou bem na minha frente. Se inclinou para frente, sussurrando. Sua voz tão macia como seda. Você fez uma coisa ruim. Confuso, eu sacudi a cabeça. Não, isso é um erro. Eu não fiz nada. Os enormes olhos azuis se encheram de tristeza. Ah, você fez sim. Algo muito, muito ruim. Sacudi novamente a cabeça, mais violentamente. Não, olha, me perdoa, eu não lembro. Por favor, me deixa sair dessa cadeira. Subitamente, antes que eu ou ele pudesse falar qualquer coisa, um homem veio correndo para a sala. Ele era gordo e vestia um macacão. Seu rosto enrugado, revirado em raiva acumulada. Em seus braços, segurava uma espingarda de cano curto. Eu não fiz nada. Chorei enquanto ele avançava em nossa direção. Minha voz estava oscilando. Eu não deveria estar aqui. O gigante me ignorou e agarrou a criança e a colocou contra a parede. O menino grunhiu quando suas costas bateram no concreto, e seus olhos se levantaram para encontrar o homem grisalho. Sem dizer uma palavra, o homem ergueu a espingarda, colocou contra a testa do garoto e estourou seus miolos. Pedaços de cérebro respingaram nas paredes com choque. Havia um zumbido em meus ouvidos, e o tempo parecia ter parado enquanto eu assistia o corpo sem cabeça sucumbir ao chão. O ar voltou para os meus pulmões, e o tempo pareceu voltar. Meu Deus do céu! Eu gritei, lutando contra as amarras. Meus olhos quase caíram do rosto de tanto pavor. Que porra é essa? O homem ignorou meus gritos enquanto se curvava para recolher o corpo. Jogou o cadáver dilacerado sobre os ombros e saiu pela porta. Logo, o
corredor irrompeu em risadas maliciosas, um coro de vozes uluando em alegria. Fechei meus olhos. O som era ensurdecedor, que preenchia meus poros com terror. Minutos depois, a risada se dissipou, e cautelosamente abri meus olhos, sem acreditar no que acabara de presenciar. Olá! Eu dei um pulo quando percebi que outro homem estava diante de mim. Ele vestia uma camiseta branca de botões simples e uma calça jeans. Seus cabelos castanhos estavam cortados bem curtos e parecia ter uns 30 e poucos anos. Seus olhos verdes eram vazios e sem vida, e seus lábios grossos repuxados para baixo nos cantos. O que está acontecendo? Onde é que eu tô? Eu chorei, o medo se acumulando no meu estômago. O homem cruzou os braços. Ah, então você é novato, hã? Balançou a cabeça. Seu tipo me enoja. Haviam perguntas na ponta da minha língua, mas ele balançou os braços, mandando eu ficar calado. Parece que você já viu um dos horrores que se abrigam nesse lugar, né? Eu posso perceber pelo seu olhar. Você tá aterrorizado. Você já viu algo, não é mesmo? O passado não parece tão ruim agora, né? Você tá aqui só há 5 minutos e já tá cagando nas calças. Onde é que eu tô? Eu arfei, sem conseguir mais ficar calado. O que vocês querem comigo? O homem segurou as mãos atrás das costas. Aposto que você tá querendo sair daqui, não quer? Aposto que você quer voltar para casa, para sua família e tudo que lhe pertence. Por favor, eu interrompi. Seja lá o que eu tenha feito para você. Eu sinto muito, de verdade. Mas eu não lembro. O homem revirou os olhos. Não, você não fez nada para mim. Você fez para você mesmo. Realmente não se lembra de nada. Balancei a cabeça negativamente e senti lágrimas nos meus olhos. Ele me olhou com desprezo. Você esperou que sua mulher saísse para o trabalho e então foi para o galpão e se enforcou. Você tá morto. A memória recente surgiu como um monstro de um pântano. Não importava o quanto eu quisesse negar, ele estava certo. Eu tinha me matado. O fato passou pelo meu cérebro como um trem-bala e me deixou pensativo. Meu nome é Danny, a propósito. Falou, ignorando a minha cara chocada. E eu sou o número 2 aqui. Eu tomo conta do processo de orientação. Quero que seja rápido, porque eu já tô de saco cheio de repetir isso para vocês, suicidas patéticos. Você tem direito a uma pergunta antes de eu começar. Ele me olhou de cima a baixo. Eu tentei organizar meus pensamentos embaralhados em algo. Era tudo aterrorizante. Por que eu havia me matado? Lutei contra o pânico e lentamente a névoa da confusão foi se dissipando. Eu havia acabado de perder meu emprego. Sim, esse foi o começo. Apertei meus olhos e forcei que outras memórias surgissem. Eu tinha acabado de perder meu emprego e estava prestes a perder a casa. A minha esposa, Tess, descobriu o que estava acontecendo e ia me deixar. Eu não tinha para onde fugir, não tinha outra opção. A demissão veio do nada e eu não tinha economias guardadas. Estava completamente falido. Logo me tornaria um sem-teto e minha esposa me odiava por isso. Mas havia outra coisa. Ela estava me traindo. Eu havia lido algumas mensagens no seu celular enquanto ela dormia à noite e confirmei minhas suspeitas. Minha vida tinha se transformado em merda e não havia mais opções para mim. Humilhado e envergonhado, eu decidi que a morte era a única saída. Ei, seu filho da puta, você tem uma pergunta ou não? Danny falou, estalando os dedos na minha cara. Voltei à realidade e perguntei a única coisa que importava. Aqui é o inferno? Danny bufou. Sempre a mesma pergunta. Ele começou a andar para lá e para cá na minha frente. Não, aqui não é o inferno, também não é o céu. Aqui é a Fazenda Negra. E não foi eu que nomeei assim. Aqui é onde Deus manda as almas que tiraram sua própria vida, os suicidas. Entenda, ele não sabe muito bem o que fazer com vocês. E bem, nem o próprio diabo sabe. Existem pessoas que são genuinamente boas que se matam. Parece cruel mandá-las para o inferno por toda a eternidade, apenas por um momento de fraqueza, sabe? Pessoalmente, eu só acho que Deus e o diabo estavam cansados de discutir sobre isso. Então, eles mandam vocês para cá, para a Fazenda Negra. Foi Deus que criou esse lugar? Perguntei, ficando cada vez mais confuso. Danny cuspiu no chão, rindo. Claro, em algum momento. Mas ele perdeu o controle quando colocou o porco no controle. O que é
O porco. Perguntei, mas em dúvida se queria mesmo saber a resposta. Danny levantou uma mão, irritado. Porra, posso terminar de falar? Deus criou esse lugar, mas depois colocou o porco no comando. Então ele meio que esqueceu daqui por um tempo. Quando virou as costas, o porco decidiu usar seus novos poderes para criar seu próprio mundinho. Essa bagunça que você está vendo à sua volta são as sobras faturadas desse experimento. A Fazenda Negra era bem legal antes. Mas o porco queria que as coisas fossem diferentes. Queria criar sua própria visão. Esses seres que você vê, esses monstros, são tentativas do porco de criar vida funcional. Ao invés de replicar a terra de Deus, essas criaturas mutantes e horríveis são cheias de pecado e ódio. Estão desenfreados aqui, inabaláveis. Esse lugar é um caos. A Fazenda Negra é um circo de aberrações e monstros. Ah, e também é a sua eternidade. O medo fervilhou em meu estômago como óleo quente. Não, isso não podia ser o meu fim. Eu não acreditava em coisa daquele tipo. Não era real. Logo eu acordaria e perceberia que foi tudo apenas um pesadelo. Danny se pôs na minha frente e me deu tapinhas gentis no rosto. Ei, não entre em histeria ainda. Eu não terminei aqui. Levantei meus olhos marejados para encontrar os deles. Danny sorriu. Você ainda pode alimentar o porco. O que você quer dizer com isso? Danny abriu os braços, ainda sorrindo. Ué, é simples assim. Alimente o porco. Se você alimentar, há uma chance dele te mandar de volta para a vida. E o que acontece se ele não me mandar? Eu gaguejei. Você será mandado para o inferno. Então jogue a moeda, se tiver uma. Fique aqui conosco ou alimente o porco. Se escolher ficar, eu te deixo ir para lá. Ele apontou para a porta. Mas eu te asseguro, o que te espera no fim do corredor... Bem, vamos dizer que o inferno não é tão pior que isso. Eu engoli em seco, tentando dar o meu melhor para digerir tudo aquilo. Por que eu não tentaria alimentar o porco, seja lá o que isso signifique? Se ainda existia um resquício de esperança, eu faria. Uma eternidade nesse lugar, na Fazenda Negra, no inferno, ou alimentar o porco. Eu farei qualquer coisa para voltar. Esse pesadelo fazia meus problemas parecer nada. Danny levantou a mão antes que eu pudesse falar. Eu vou deixá-la aqui pensando um pouco. Volto mais tarde. Eu quero alimentar o porco. Eu gritei sem querer passar mais nenhum segundo naquela sala. Pude ouvir uma mulher gritando no fim do corredor. Seu choro aumentando enquanto algo carnudo batia nela. Meu respirar dava pontudas agudas em meus pulmões e minha garganta ardia. Danny notou o som e sorriu abertamente. Que som horroroso, né? Falou suavemente, enquanto a voz da mulher partia sem agonia. Algo ainda estava batendo contra ela, e o som da carne sendo espancada estava fazendo minha imaginação se inundar com pesadelos. Por favor, só me deixe alimentar o porco. Eu não quero ficar mais nenhum segundo aqui. Danny se virou e foi andando. Eu vou voltar aqui mais tarde. Aproveite seu tempo sozinho. Pense com carinho na situação e lembre-se, foi você que se pôs aqui. E com isso, foi embora, me deixando no quarto mal iluminado. As lágrimas rolavam por meu rosto. A mulher continuou a gritar por horas e horas. Em algum ponto, eu caí em um semissono. A escuridão da sala parecia me pressionar, e meus olhos se fecharam. Meu corpo doía e minha garganta era um círculo de fogo. A sede se instalara na minha garganta como um caco de vidro, e meus lábios pareciam papel amassado. Em minha cabeça, estouros de trovões. O quarto saía e entrava de foco. Minha mente vagava pelos sons horripilantes que nunca cessavam. Eu estava perdido em um nevoeiro, sem perceber que algo estava deslizando para dentro da sala, até que senti uma fincada forte no meu dedão. Saí de meu torpor, enquanto meu pé descalço pulsava em dor. Eu gritei e tentei me mexer, mas minhas amarras eram firmes. O foco da minha visão voltou, e eu pisquei em agonia enquanto senti o sangue escorrer por entre os meus dedos. Olhei para baixo para ver a fonte da minha dor. Senti um grito se formando em minha garganta. Olhando lá, de baixo para mim,
estava um homem sem braços. Ele se arrastava pelo chão como um verme. Sua cabeça careca estava cheia de cicatrizes e sujeira. Suas pernas estavam presas bem justas por um arame farpado, o forçando a se remexer pelo chão para se mover. Seus olhos não tinham pálpebras e estavam bem arregalados, 2 bolas brancas vermelhas que me fitavam famintas. Seus dentes tinham sido removidos e substituídos por grandes parafusos, que saíam de suas gengivas com uma formação rochosa irregular. Em volta de seu pescoço estava uma coleira de corrente, a qual eu segui com os olhos pelo chão até a porta aberta. A ponta da coleira estava sendo segurada por um homem alto e pelado. Ele não tinha pelos e era flácido, coberto por cicatrizes similares a seu animalzinho de estimação. Uma sacola suja havia sido colocada em sua cabeça, e não pude ver muito bem o seu rosto, a não ser pelo olho vermelho que me espiava pelo único furo da sacola. Ele me olhou e agarrou seu pênis inchado. Sua respiração estava pesada. Enquanto o homem sem braços se remexia até mim de novo, seu dono começou a se masturbar. Eu gritei quando a boca cheia de parafusos me mordeu de novo, mas meus berros pareciam estimular ainda mais o homem nu. Eu tentei chutar o homem, dando o meu melhor para evitar os metais afiados. Dei com meu calcanhar no topo da cabeça, e ele gritou quando sua cabeça bateu contra o chão. Um gemido de prazer escapou da boca do homem com a sacola, e me virei quando uma névoa preta pulverizava o chão. Houve um remexer de correntes e me virei novamente para vê-los indo embora. O homem sem braço sendo arrastado pelo pescoço. Olhei para onde o homem nu havia ejaculado, e vi uma poça de formigas mortas. Eu vomitei em mim mesmo, uma mistura de bile e outros fluidos. Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Gritei, o vômito escorrendo pelo meu queixo. Eu não pertenço a esse lugar. Eu quero sair daqui! Ouvi os 2 homens indo embora pelo corredor. Os sons das correntes sendo acompanhados pela carne sendo arrastada pelo concreto. Eu gritei de novo, mas sabia que ninguém ia me ajudar. Cuspi uma mistura de catarro com bile no chão, livrando minha boca do azedume. À força, eu tentei me acalmar. Não foi fácil. Depois de um tempo, ouvi outra pessoa se aproximando. Eu estava em um período de calmaria miserável. Minha mente era uma tela branca em um mar negro, mas o barulho me retirou do transe. Os músculos do meu braço queimavam por estar amarrados por tanto tempo, e eu os estimulava desesperadamente, tentando me preparar ao máximo para o próximo horror que entraria pelaquela porta. Os passos se aproximaram, e então uma mulher entrou na sala. Ela parou na porta e olhou para mim. Ela não tinha um olho, era apenas um buraco cavernoso em seu crânio. O seu cabelo era bagunçado e selvagem, um emaranhado marrom, como um ninho de pássaros. Sua pele era pálida e suja, e estava vestida em farrapos. Eu não conseguia descobrir sua idade, mas havia uma maturidade no único olho que lhe sobrava. Ainda pensando, me perguntou com sua voz quebradiça e amaldiçoada: "O quê?" Ela deu um passo em minha direção. "Você ainda está decidindo se vai alimentar o porco ou não?" Olhei cautelosamente para ela. Estou. Quem é você? O que você quer?" "Uma vez eu estive em sua posição," ela disse, tentando decidir meu destino. Mal podia acreditar que tudo isso estava acontecendo, que é isso que acontece depois que morremos. Não foi assim que aprendi. A religião não me avisou sobre esse lugar. Tentei me soltar mais uma vez antes de perguntar: "Você também se matou? Você é uma pessoa como eu? Não é uma dessas criaturas estranhas?" Ela riu. "Parte do meu coração sabe que você ainda tem que perguntar." Ela tocou o buraco que um dia fora seu olho. "Mas entendo a sua cautela. Sim, eu também sou uma suicida. E eu tô aqui há muito, muito tempo. Mas essa foi uma escolha minha. Eu decidi que queria ficar aqui." Gesticulou com a cabeça em direção à porta. O que tem lá fora? O que é esse lugar?" Ela suspirou longamente e se apoiou na porta. "Eu mal consigo descrever esse lugar. Não existe nada igual. Nada que você já tenha vivenciado. Você sai do corredor e vai para lá, para..." Ela engoliu em seco. "Você tem que ver para entender. É muito ruim. Por que é que essas pessoas mutantes estão machucando e matando uns aos outros?" Ela deixou a cabeça encostar na parede. "Levariam anos para você entender completamente esse lugar. Anos que você não tem. Agora você tem que fazer uma decisão. Fique ou alimente o porco. Eles dizem que o inferno é pior do que aqui, mas não pode ser tão pior. Monstros e suicidas rodeiam a fazenda negra, matando, estuprando e brutalizando. E então você acorda se perguntando quanto tempo consegue sobreviver até que alguém te mate de novo. É um ciclo infinito.
Então, por que você ficou? Eu perguntei. Por que não alimentou o porco? Eu não sei o que isso significa, mas eu faria qualquer coisa por uma chance de voltar. Eu não posso ficar aqui, simplesmente não posso. Ela sorriu tristemente para mim. Por que eu escolhi isso? É bem simples, na verdade. Eu sou covarde. Eu era covarde em vida e sou covarde em morte. Quando chegou a hora, eu escolhi ficar aqui. Eu não sabia o que me esperava lá fora. Se resumiu em uma simples escolha feita pelo meu próprio medo. E o que é o porco? O que ele faz com a gente? Eu perguntei. Ela se virou para ir embora. Creio que você mesmo terá que descobrir isso. Mas fique avisado. Pense bem antes de decidir. Às vezes, sofrer pelo seu medo é melhor do que sofrer por toda a eternidade. Seja corajoso. E o que eu faço? Eu gritei, balançando minha cadeira enquanto ela atravessava a porta. Ela parou e me olhou uma última vez por cima do ombro. Seu olho me fulminou, e sua voz foi apenas um sussurro. Alimente o porco. E com isso, ela se foi. Fiquei sentado em silêncio, novamente. Minha mente girava desesperadamente, avaliando minhas opções. Ainda não conseguia compreender a total situação que me encontrava. Era demais para mim. O outro lado da vida não deveria ser assim. Não sabia o que esperava, mas com certeza não era esse pesadelo. Como eu poderia fazer uma escolha se eu nem sabia o que isso me traria? Eu não podia ficar aqui, mas e se eu fosse pro inferno? O que aconteceria se eu não fosse mandado de volta? Seria mandado para o fogo. Minha existência seria condenada à miséria eterna. Entretanto, aqui haviam pessoas como eu, suicidas. Não eram somente monstros e assassinos mutilados. Talvez eu possa me encaixar com eles. Bolar um plano para escaparmos juntos para algum lugar melhor. Com certeza isso seria melhor que o inferno. Não seria assim que eu passaria o resto da minha eternidade. Me recuso a aceitar isso. Se houvesse a esperança, por menor que fosse, eu não iria querer ficar me questionando como poderia ter sido. Não queria ser atormentado pela dúvida. Eu iria alimentar o porco e aceitaria sua escolha sobre o meu destino. Quando eu pesei as medidas, essa era a minha única opção. Eu iria alimentar o porco. Ei! Olá! Danny! Eu berrei, balançando minha cadeira. Eu já me decidi. Depois de alguns segundos, ouvi passos ecoando pelo corredor em minha direção. Danny passou pela porta, com uma expressão irritada em seu rosto. Eu fiz a minha escolha. Eu vou alimentar o porco. Parece que você pensou muito desde que saí. Danny constatou ironicamente. Você faria a mesma coisa se estivesse em meu lugar. Danny se pôs atrás de mim. Uma vez estive na mesma posição que você, e escolhi diferente. Arregalei meus olhos, mas logo Danny cobriu minha cabeça com um tecido fino, me cegando. Puxei bastante ar para os pulmões, mas minhas respiradas não pareciam conter oxigênio. Senti Danny cortar minhas amarras, e meu corpo se aliviou quando meus músculos duros foram libertados. Girei os ombros quando minhas mãos foram soltas, e gemi com aquela sensação. Cocei as costas e depois me alonguei, meus ossos estalando. Não tire a fenda e me acompanhe, disse Danny me puxando. Minhas pernas tremiam pelo peso inesperado, principalmente minhas coxas, por ter ficado tanto tempo na mesma posição. Estiquei as mãos cegamente à frente e me encontrei com os ombros de Danny. Descansei minhas mãos sobre ele, enquanto Danny me guiava para fora. Quando entramos no corredor, pude ouvir sons que antes não havia ouvido ainda. O barulho de correntes, o som da carne se partindo, algo vomitando. Esses ruídos continuavam para sempre em meus ouvidos, pintando a escuridão de minha visão com cenas imaginárias de terror. Apertei o ombro de Danny com mais força. Meu coração estava disparado. Ouvi algo se arrastando atrás de nós, mas Danny não parecia ter percebido. Ou se percebeu, nem ligou. O barulho de carne batendo contra a parede pareceu soar centímetros de mim. De repente, pude sentir um respirar quente na minha nuca, seguido de um estalar de língua contra os dentes. Minha respiração ficou ainda mais acelerada enquanto o medo me esmagava. Você tá indo alimentar o porco, né não? É um porquinho bem faminto. Então tenha certeza de dar comida a ele agora. A coisa sussurrou de novo. A voz grossa de um jeito que nem sabia ser possível. Parecia uma série de grunhidos e gemidos, postos juntos para formar palavras quebradas. Para o meu alívio, ouvi a coisa voltar de onde viera. E continuei a seguir Danny. O mesmo continuou em silêncio enquanto andávamos, e logo pude sentir uma mudança no ar. O calor pesado mudou para uma temperatura mais fria, quase agradável, mas logo continuou a cair, até que meu corpo começou a tremer violentamente contra o frio. Não conseguia ver nada, mas pude sentir uma brisa, como se estivéssemos na rua, mas não tinha ouvido Danny abrir nenhuma porta.
Porém, nada ali era normal. Era como se a realidade tivesse se partido e derretido. Com os dentes batendo, fui arrebatado por um calor inesperado, e arfei. Meus pés se desencontraram quando o terreno mudou, e agora eu parecia andar sobre algo semelhante a metal morto. Meus ouvidos foram preenchidos por ruídos de fornos enormes e máquinas industriais. Não podia ver, mas senti que havia um grande campo aberto mais à frente. Senti o cheiro de cinzas e senti um gosto sujo na minha boca. O suor já se formando ao longo da minha espinha. De repente, bati contra Danny, que havia parado de súbito. Dei alguns passinhos para trás e sussurrei desculpas. Pude ouvir a movimentação à nossa frente. O barulho de correntes e cliques estranhos no chão de metal. Outra coisa também, algo roncando. E então, a sala se preencheu por um barulho ensurdecedor de um porco guinchando. Cobri meus ouvidos, minha cabeça girando por causa do som extremamente agudo. Rangi os dentes enquanto o som ecoava pelo som de metal, e já se dissipando por uma série de guinchos e grunhidos. Parecia ser absolutamente enorme. Trouxe mais um, Danny anunciou, um leve tom de respeito em sua voz. Ele quer alimentar o porco. Esperei, esperando ouvir uma resposta. O pano sob meus olhos me deixando no escuro. Percebi que meus joelhos tremiam e que minha testa estava coberta de suor. Estava totalmente aterrorizado. Se é isso que desejas, Danny disse, e senti sua mão sobre a minha. Aparentemente aconteceu uma conversa silenciosa que eu não havia participado. Então, Danny me pegou pelo pulso e me puxou para frente. Aproxime-se do porco, instruiu. Meu corpo todo tremia e eu não conseguia me mover. Sem poder enxergar, ergui as mãos tateando o nada, o calor e as cinzas me deixando enjoado. Sentei como se fosse vomitar, meu estômago borbulhando. Eu não sabia onde estava nem que horrores estavam diante de mim. Me senti perdido e minúsculo, as lágrimas ensopando a venda. Por favor, me deixa ver o que está acontecendo. Danny apareceu atrás de mim, me empurrando para a frente. Guiou minhas mãos para algo, enquanto pisávamos no chão em uníssono. Mesmo com um pano em meu rosto, eu podia ver uma massa negra gigante erguendo-se como uma torre sobre mim. Era como um ponto preto em uma tela escura. Enquanto ia para frente, fui açoitado por um cheiro horrível, que me deu mais ânsia. Então, me virei. O aperto de Danny ficou mais forte e me forçou a continuar. Eu podia sentir algo bem perto à minha frente. Uma massa de carne viva e enorme. O cheiro alcançou níveis absurdos de nojento, e quase vomitei. O ar quente estava sendo jogado em meu rosto. Uma brisa aquecida que vinha em lufadas curtas. Vomitei na carapuça, a fonte do cheiro fumegando no ar quente. Engasguei com a bile derramada sobre o tecido. A imersão, momentaneamente, cortando meu oxigênio. Danny deu um tapa em minhas mãos, que queriam tirar a venda, e eu levei alguns segundos para conseguir respirar novamente. Eu estava chorando abertamente agora, o medo e a agonia destruindo a minha força de vontade. O pano molhado fedia enquanto eu puxava o ar. O ácido do meu próprio estômago cobria minha pele, e eu só implorava que tudo isso terminasse logo. E então, algo guinchou bem na minha frente. Senti a minha bexiga ceder. Eu estava de frente para o porco. Ele era a fonte da escuridão que me assolava. Uma criatura gorda, titânica, que preenchia os meus sentidos a cada lufada de ar que jogava em meu rosto. Danny levantou minha mão e me fez tocar o focinho do porco. Recolhi meu braço imediatamente, mas Danny forçou minha mão de volta para lá. O seu pelo era duro e espetado, e enquanto minhas mãos trêmulas exploravam seu nariz, o tamanho do animal ficou claro para mim. Era gigantesco e devia pesar 1 tonelada. Sua pele balançava debaixo das minhas mãos suadas e abriu sua boca levemente. Meus dedos envolveram-se em dentes do tamanho de facas de cozinha e percebi que aquela boca era absolutamente cavernosa. O porco guinchou de novo e eu ouvi seus cascos batendo contra o chão. Parecia trovões de verão através de um campo aberto. Tira a venda, por favor, eu implorei, minhas pernas se transformando em gelatina. Danny tinha dado alguns passos para trás e eu ouvi a reverência em sua voz. Você não ia querer isso. Dei um pulo, enquanto o porco me farejava com seu focinho, aquele pedaço molhado de carne se espremendo na minha face. Senti um arrepio, levantando minhas mãos e ocultando um grito de pavor. Alimente o porco, Danny instruiu, sua voz gélida. Você fez sua escolha. Agora, lide com ela. É a única chance que tem para voltar. Ou talvez o porco não goste do seu gosto e te mande para o inferno. Só existe um jeito de descobrir.
Meus olhos se arregalaram por debaixo do pano vomitado. Não goste do meu gosto. Como assim não goste do meu gosto? Entre na boca dele. Minha bexiga cedeu de novo e senti o líquido quente escorrer pelas minhas pernas. Não, você não tá dizendo que... A voz de Danny ficou mais dura. Entre na boca dele e não pare até que ele termine. Não, por favor. Eu implorei, me virando em direção da voz de Danny, esticando meus braços cegamente. Deve ter outro jeito, eu não quero fazer isso. Eu era uma bagunça de ranho e lágrimas. Minhas palavras, trôpegas, saindo de minha boca como de um bebê que está aprendendo a falar. Danny deu um passo à frente e me virou para que eu ficasse de frente para o porco. Entre. Você fez a sua escolha. Tudo acabará em breve. É a sua única chance. Pude sentir a respiração do porco no meu rosto. Seu focinho a centímetros de mim. O calor e o cheiro que exalava me dava vontade de vomitar de novo. Mas eu me segurei. Aquilo era loucura. Não podia estar acontecendo. Minha mente girava entre o medo e o caos. Devia haver outra forma. Eu não podia fazer aquilo. Eu não ia conseguir. Repentinamente, as palavras da mulher me vieram à cabeça. Às vezes, sofrer pelo seu medo é melhor do que sofrer por toda a eternidade. Seja corajoso. Essa era a única chance para o mundo que conhecia. Eu havia cometido o pior erro possível quando me suicidei. Se eu podia voltar e mudar minha vida, eu não teria que viver o resto da eternidade ali ou no inferno. Eu poderia mudar tudo, garantir um lugar melhor para minha alma, algum lugar longe do porco. Mas e se ele decidisse me mandar para o inferno? Quanto sofrimento eu poderia aguentar? Eu tinha que aproveitar a minha chance. Por favor, Deus, eu sussurrei, dando um passo para a frente. Se pode me ouvir, por favor, tenha misericórdia. Minhas mãos trêmulas encostaram no porco, e eu me agarrei em seu pelo grosso. Senti ele abaixando a cabeça e levemente abrindo a boca. Agora me aguardava seu respirar quente e pesado, queimando minhas narinas. Era isso, eu não podia mais desistir. Lentamente, eu agarrei os dentes e me puxei para dentro da sua mandíbula. A cabeça dele estava inclinada, então imediatamente caí de barriga para baixo, com uma inclinação de 45 graus. A língua molhada se remexia embaixo de mim, e eu tremia tanto que mal conseguia respirar. As lágrimas se misturaram ao vômito da minha carapuça, e pude sentir o meu coração explodindo em batidas irregulares dentro da caixa torácica. Devagar, agarrei um dente mais a fundo, para continuar me arrastando. Rangendo os dentes, me enfiei para dentro até os tornozelos. O porco levantou a cabeça e fiquei totalmente horizontal em sua língua. Chorando de medo, eu procurei à minha frente e achei mais dentes. Me enfiei mais fundo em sua boca. Todo o meu corpo agora estava coberto de baba gosmenta, e eu soluçava abertamente, procurando às cegas outros dentes. E foi aí que o porco começou a me mastigar. Gritei em agonia, enquanto meu corpo era comprimido entre os dentes enormes. Ouvi minhas pernas estalarem, e senti imediatamente o osso da minha perna esquerda ficando exposto. Me balancei violentamente, enquanto meu corpo sofria espasmos pelo choque. Um emaranhado de sangue e dor. Sua língua mudou de lugar e senti uma mordida em meu ombro. Meus olhos quase saíram das órbitas e eu gritei de dor. Minha clavícula era apenas destroços agora. Sem conseguir me controlar, vomitei tudo. A dor era intensa demais. Eu não parava de entrar. Gritando, com os olhos ficando vermelhos, usei o meu braço bom para alcançar mais um dente. Quase quebrei minha própria mandíbula de tão forte que eu estava pressionando os meus dentes. Sangue escorrendo pelo canto da minha boca, enquanto meus dedos se envolviam em algo sólido. O porco me mordeu de novo, sua língua girando o meu corpo para que seus dentes destruíssem os meus joelhos. A dor fez tudo ficar escuro, mas meus gritos forçavam meus olhos a ficarem bem abertos. Eu gritei, minha mão trêmula procurando por mais dentes. Eu só queria que terminasse logo. Pressionei tanto os meus dentes que os senti quebrar. Gritando, me enfiei ainda mais para dentro da enorme boca. Algo estava mudando, as paredes apertadas de sua garganta empurrando a minha cabeça. Foi aí que eu percebi que estava quase no fim. Botei a mão para frente e me agarrei a um pedaço grosso de carne. Minha cabeça parecia que ia explodir a qualquer momento. Senti o porco me morder de novo. Arfei, o sangue saindo da minha boca. Ele havia perfurado meu estômago, transformando todos os meus órgãos em massinhas de modelar. A escuridão se completou em minha visão, e eu já nem conseguia gritar mais. Como último resquício de minhas forças, me empurrei uma última vez, e senti meu corpo escorregar por sua garganta.
escuridão, caindo, gritando. Eu estava gritando, e calor, um calor tão imenso que eu achei que fosse derreter. Algo batendo como um martelo contra o metal. Imagens e cores passavam tão rapidamente por mim que eu não conseguia distinguir as formas. Sangue saía dos meus olhos, era como se eu estivesse caindo para sempre. Meus olhos abriram, e eu estava caindo. O ar estava voltando para os meus pulmões, como uma maravilhosa onda de pureza. Minha cara bateu no chão de madeira, e chorei quando senti meu nariz quebrando. Senti o gosto de sangue e vi estrelas. Eu havia parado de cair. Havia um círculo queimado em meu pescoço, e eu sentia muita sede. Eu estava sentado no chão. Lentamente, abri os olhos e a escuridão começou a se dissipar. Eu estava no galpão. Coloquei a mão no meu pescoço e arfei quando vi a fonte da queimação. Era a corda. Eu havia me enforcado com ela, mas agora ela estava rompida. Um alívio rolou pelo meu corpo, em maravilhosas ondas de agradecimento. Fiquei deitado no chão do galpão, chorando. Lágrimas pingavam dos meus olhos no chão empoeirado. Meu corpo estremecia, mas estava intacto. Eu havia sido poupado. Estava vivo novamente. Eu me posicionei no chão. Me virei de barriga para cima, com a voz oscilante. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Senti mais uma onda de choro incontrolável tomar conta de mim. Eu prometo que não vou viver a minha vida em vão. Eu prometo que vou fazer ficar tudo certo. Eu vou consertar tudo. Eu não sei quanto tempo se passou até que eu levantasse. O tempo parecia irrelevante. Minha mente se recusava a voltar a ser como a de antes. Todos os horrores que eu presenciei me mudaram para sempre. Mas eu sabia, daquele momento em diante, que faria tudo para ter a melhor vida possível. Viveria todos os dias como se fosse o último. Devotaria o meu tempo para ajudar aqueles que passam por fases obscuras, como eu passei. Eu entraria em contato com o máximo de suicidas possíveis e tentaria salvá-los dos horrores do outro mundo. Eu não quero que ninguém mais tenha que presenciar os pesadelos do suicídio. Eu não quero que ninguém mais tenha que alimentar o porco.